Continuando com a temática da oração, o significado místico das rezas, o contexto espiritual das nossas preces, a sequência delas ou a razão de ser de cada uma delas, conforme estabelecidas pelos nossos sábios há mais de 2000 anos atrás. Prosseguindo com esse assunto, nós vamos ver agora uma explicação do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito da oração central das nossas preces, que é o chamado Shmona Esrei. Shmona Esrei significa 18. Isso faz referência à Amidah, aquela reza solene que nós fazemos em pé, em posição de sentido, de forma silenciosa. E originalmente ela era chamada, e assim é conhecida como Shmona Esrei, porque ela era composta de 18 bênçãos. A verdade é que posteriormente foi acrescida mais uma bênção, então hoje na prática nós acabamos tendo 19 bênçãos na Amidah nessa reza, mas ela continua sendo conhecida como Shmona Esrei. De qualquer forma, depois da leitura do Shema, e a leitura do Shema é precedida pelas bênçãos anteriores ao Shema, que por sua vez são precedidas pelos Pesukei de Zimra, pelos versículos e salmos de louvor a Deus, etc. E tudo isso vem depois das bênçãos matinais, depois da recitação dos Korbanot, quando nós recordamos como era feito o serviço das oferendas, dos sacrifícios no templo, etc. Depois de tudo isso, depois de todas essas passagens da reza matinal, que conforme explicado na Kabbalah, cada uma delas representa um nível de elevação para outro plano espiritual mais alto, nós chegamos ao auge da reza, que é o Shmona Esrei, o Amidah, essas 18, 19 bênçãos. Então, aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, um questionamento que o Alter Rebbe nos traz, por que a reza, quando nós falamos da reza, e na própria Halachá, quando se refere à reza, isso essencialmente faz referência a Amidah ou Shmona Esrei, que essa é a parte principal, tecnicamente falando, essencialmente falando, essa é a parte principal da nossa oração. Então ela é chamada da reza. Isso em todas as sessões do dia, seja reza matinal, vespertina ou noturna, a Amidah, o Shmona Esrei sempre é a reza principal, aquilo que é chamado como Tfilah, a oração. Então a pergunta que se faz, que nos traz o Alter Rebbe, por que nas gerações anteriores, por que nas primeiras gerações, durante o período que nós tínhamos o tabernáculo, tanto no deserto como também nos primeiros 380 anos em Israel, durante o período do primeiro Beit HaMikdash, durante o segundo Beit HaMikdash, boa parte dele, por que nós não tínhamos essa prática, não tínhamos esse ritual no nosso contexto religioso judaico diário? Por que a reza só foi instituída mais tarde? Nós sabemos que as rezas elas vêm como substitutivo em grande forma elas vêm como substitutivo das oferendas que eram trazidas no templo, mas mesmo assim, se a reza, se a oração, se esse culto espiritual é tão fundamental, é tão essencial, é tão importante, como ele foi dispensado da nossa prática diária durante tantos séculos, durante milênio, etc. Então isso é o que nós vamos ver agora nas explicações do Alter Rebbe. Nos diz o Rav Shneur Zalman nas próprias palavras dele, Vehine bedorot arishonim, nas primeiras gerações, e essas primeiras gerações, se o judaísmo existe há 3.500 anos, nós estamos falando praticamente dos primeiros 1.500 anos do judaísmo, não havia na prática diária o Shmona Esrei, não havia essa reza solene. Por quê? Há um motivo espiritual para isso, não é apenas um motivo técnico. Ele nos explica o motivo mais espiritual e místico, Shelo haya ara gover bahem kolkach, simplesmente porque o mal
não prevalecia, não predominava com tanta intensidade dentro das pessoas naquelas épocas. Naquelas épocas, pelo visto, éramos mais puros ou mais elevados. Havia o Yetzer Hara, havia uma inclinação para o mal, haviam pecados, mas o mal não predominava nas pessoas com tanta intensidade. Pode ser que isso também seja derivado do fator da existência do Beit HaMikdash, do templo sagrado, fisicamente no plano terrestre, porque quando nós tínhamos e quando nós teremos o Beit HaMikdash presente dentro de nós, isso irradia a Shekhinah, isso faz com que a revelação divina fique expandida, isso faz com que a presença divina se manifeste de forma revelada, de forma explícita, e isso diminui a incidência do mal no mundo e nas pessoas. Por isso nos explica o Alter Rebbe, já que nas primeiras gerações Shelo haya hara gover bahem kol kach, que o mal não predominava com tanta intensidade, Hayadai lahem levatel hara shelahem mikol vakol bekriyat shema levado. Por isso era suficiente, era bastante para as pessoas, particularmente para os Yehudim, anular o mal presente dentro deles, naquelas gerações. Eles podiam anular o mal por completo apenas através da recitação do Shema. A recitação do Shema sempre esteve presente no nosso cotidiano, porque isso é uma mitzvah da Torá. Nós temos uma mitzvah de ordem bíblica, uma mitzvah da Torá de recitar o Shema todos os dias pela manhã e à noite. E, na realidade, a parte, depende em que aspecto nós vamos analisar. Por um lado, existem coisas mais graves, por assim dizer, ou mais importantes na Amidah, que é feita de pé, de forma silenciosa, de maneira solene, etc. Mas, por outro lado, de toda a nossa oração, de todos os trechos selecionados da nossa oração, sem dúvida alguma, o Shema ele tem uma importância maior, porque simplesmente ele consiste numa mitzvah da Torá. A reza, por si só, de acordo com várias opiniões, inclusive o próprio Alter Rebbe, ele também considera a mitzvah de rezar como uma mitzvah deoraita, uma mitzvah da Torá e não apenas de ordem rabínica. Mas pela Torá, nós temos uma mitzvah de rezar, ou seja, dirigindo-se a Deus, pedindo, agradecendo, solicitando, rogando, etc. Quando necessário, isso pode ser feito com as nossas próprias palavras, da forma que a gente deseja, no momento que a gente quer ou quando necessita. O padrão da reza, conforme estipulado no nosso Sidur, na ordem de oração, isso é algo que foi estipulado pelos rabinos. É uma mitzvah de ordem rabínica. Enquanto que a única parte da nossa oração, que é mideoraita, que é da própria Torá, é a leitura do Shema. Então, nos diz o Alter Rebbe que em gerações anteriores, de fato, não havia toda a reza, inclusive até as bênçãos que precedem ou que seguem o Shema, ou a necessidade da recitação dos salmos e versículos de louvor, inclusive a própria Amidah, o Shmonesre, essas bênçãos não faziam parte da nossa liturgia, não faziam parte do nosso cotidiano espiritual. Por quê? Porque uma vez que o mal não estava tão presente dentro das pessoas, bastava para neutralizar a porção de maldade presente nos corações, né? Bastava a leitura do Shema, lendo e se concentrando no significado do Shema, isso já tinha o poder de neutralizar o mal. Então, bastava, era suficiente a leitura do Shema, que, como nós falamos, é obrigatória pela Torá, e conforme nas palavras do Alter Rebbe, explicando que Ayalahem Neshamot Gvoot, porque as pessoas naquelas gerações anteriores, nas gerações antigas, eram dotadas de almas mais elevadas. As nossas almas já são reencarnações, por assim dizer, entre aspas, almas recalchutadas, não é? Almas de segunda mão, terceira mão ou mais, etc. Mas naquelas gerações anteriores, as almas eram almas mais elevadas. Begufam lo haya chomri kol kach. E por outro lado, junto com isso, o lado físico, corpóreo das pessoas não era tão grosseiro,
o corpo não era tão grosseiro, o lado físico não estava tão enfatizado como na nossa geração, onde acontece o contrário. O corpo, o lado físico, se dá muita ênfase não só à educação física, ao culto, ao corpo, e já a nossa alma está enfraquecida, debilitada. Por isso, nas gerações anteriores, bastava meditar e refletir a meditação sobre o Shema Israel, conforme a gente já explicou anteriormente, que nos foi exposto pelo Rabi Shneur Zalman. Então, isso, a meditação por trás do Shema Israel já era suficiente para as pessoas se conscientizarem que Havai Elokeinu, nós falamos que Eloquim, não apenas nossa natureza, mas nossa força, nossa energia, ela é derivada de Havaye, do tetragrama, da essência de Deus transcendental, que é uma e única, é a única verdade absoluta, a única existência absoluta. Então, meditando nisso, já era bastante para acalmar e neutralizar o mal dentro das pessoas. Ou seja, isso já bastava para atrair a luz divina, fazendo com que ela se revelasse na alma das pessoas, trazer o Havaye para Eloqueinu, perceber a essência de Deus atuando dentro de nós como fonte da nossa energia e vitalidade. והגילוי, ההרגשה וההכרה היו חודרים לתוך תוכו של האדם, e essa revelação divina que era atraída através da meditação e recitação do Shema Israel, essa conscientização penetrava dentro do coração, da alma de cada um, isso calava fundo no interior, no íntimo de cada pessoa, a tal ponto que o mal que a pessoa tinha, cada um de nós tem esse mal, e fomos dotados disso para que haja livre-arbítrio, não é? Então nós temos uma inclinação para o bem, e uma ao contrário, nós temos uma tendência positiva e outra ao inverso. Então o mal sempre esteve presente dentro da humanidade, dentro de todas as gerações, mas naquelas épocas o mal não era tão forte, tão intenso, então bastava a recitação e concentração no Shema para anulá-lo e neutralizá-lo. Isso é naquelas épocas. Lokhen, prossegue o Alter Rebbe, nos diz, Lokhen atá, mas não é o que acontece agora, na atualidade. O Alter Rebbe já falou isso 200 anos atrás, e mais ainda na nossa época, Be'ikvot Meshiach, nos chamados calcanhares de Mashiach, quando nós estamos prestes a receber o Mashiach, mas se fala que o que vai predominar e prevalecer nas gerações que precedem a vinda de Mashiach é uma situação muito caótica em termos espirituais, uma situação muito baixa em termos sagrados. She'ara mitgaber meod, se diz que antes da revelação de Mashiach o mal predomina e prevalece de forma muito intensa. O bilti efshar levatlo mikol vakol bekriyat shema levada, e não é possível anular e cancelar esse mal apenas e tão somente através da recitação do Shema Israel. Então, nas últimas gerações se fala nos últimos 2 milênios, desde a destruição do segundo Beit HaMikdash. Conforme diz o Alter Rebbe, que nessas gerações, a partir de então, da destruição do segundo templo, Shaneshamot Nemuchot Ve'agufim Chomriim Beyoter, as almas se tornaram, as almas vindas aqui incorporadas são almas de um nível espiritual de uma categoria mais baixa, e por outro lado os corpos se tornaram mais grosseiros, os corpos físicos são muito mais grosseiros. Então não é possível anular o mal apenas através da recitação do Shema, porque já não temos mais a capacidade e habilidade de promover essa revelação da luz divina, fazendo com que ela permeie o nosso ser, penetre dentro do nosso coração e se manifeste. Não dá mais para leardir belibo et ha'akara beor eloki alidei itbonenut shebemoach bilvad, apenas através da meditação com o nosso intelecto sobre o significado do Shema Israel, sobre a unicidade de Deus, como Deus é a única existência real e absoluta. Apenas meditando sobre isso, não conseguimos acalmar, neutralizar ou eliminar o mal.
Portanto, é necessário algo mais, e esse algo mais, como nós vamos ver, é o Shmonesre Amidah, conforme ele vai nos explicar na sequência.